senhora conselheira, ao senhor conselheiro e ao Ministério Público, ao membro do Ministério Público, para querendo fazerem uso da mesma. Não havendo quem queira nesse momento fazer uso da palavra, passamos então à ordem do dia para relatar a conselheira Maria Cleide. Senhora Presidente, senhor conselheiro substituto, doutor Alberto, membro do Ministério Público, doutor Rafael, que aprecia nesta corte, eu tenho a relatar, como sempre trago processos também pela prescrição, intercorrentes, são 10 processos no total, então irei fazer em lista como de praxe, sempre faço. O primeiro é o processo TC de número 15649/2014. Esse processo é referente ao Fundo Municipal de Saúde de Feira Grande, tendo como gestora à época a senhora Ana Maria Melo Porto. O segundo processo TC de número 7188/2014. Esse é do Fundo Municipal de Educação de Feira Grande, tendo como gestora à época a senhora Maria das Neves Barbosa Soares. Processo TC de número 1454/2012 e o processo TC de número 3608/2013. Esses são referentes à Prefeitura Municipal de Penedo, que teve como gestor à época o senhor Israel Ramires Saldanha Neto. Tem também o processo TC de número 18858/2012. Esse é da Secretaria Municipal de Assistência Social de Champreta. Teve como gestora à época a senhora Iranildes Tributino Garcia. Processo TC de número 4077/2010. Esse é da Prefeitura Municipal de Penedo. Teve como gestor à época o senhor Alexandre de Melo Toledo. Tenho também o processo TC de número 17107/2012. Esse é da Secretaria Municipal de Assistência Social de Palmeira dos Índios. E teve como gestora à época a senhora Analice Paurílio Camelo. Processo TC de número 216/2013. Esse processo referente à Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira dos Índios, tendo como gestora à época a senhora Eneida Cavalcante Barbosa. Processo TC de número 18838/2012. Esse é da Secretaria Municipal de Educação de Palmeira dos Índios. Teve como gestora à época a senhora Maria Aparecida da Costa. E, por último, o processo TC de número 15395/2013. Esse é do Fundo Municipal de Educação de Anadia. E teve como gestora à época a senhora Marinalva Santos de Oliveira. Esses processos todos foram originados do Funcontas, referentes ao não envio ou envio fora dos prazos regulamentares de documentos por parte dos gestores públicos, conforme se encontra devidamente identificado nos autos. Aqui, o Ministério Público de Contas, em todos os seus pareceres, manifestou-se pela prescrição. Então, diante do exposto, eu voto no sentido que sejam arquivados estes processos, tendo em vista a incidência da Lei Federal 9.873 de 99 e da súmula 1 deste Tribunal de Contas, que dê ciência aos interessados e proceda-se às respectivas publicações para que se produza os efeitos legais. É assim como voto, senhora conselheira, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, alguns pontos aqui em relação aos 10 processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Primeiro, reitero 7 dos pareceres do Ministério Público, reitero todos, mas 7 que opinaram pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Porém, nesses 7, eu gostaria de fazer um destaque aqui em alguns pontos tocados no parecer do colega Gustavo Henrique Albuquerque Santos, onde ele destaca a necessidade de situações onde o gestor descumpriu a obrigação de remeter as informações a esse tribunal, que seja reiterada, não só a despeito de se reconhecer a prescrição, que seja reiterada na decisão também a ordem para que ele apresente as informações, e aí sujeito à aplicação de multa. Essa segunda seria tempestiva, pois
o objetivo principal desse processo deve ser a busca da prestação de informações essenciais ao controle externo. Do contrário, esses processos do FUNCONTAS acabaria sendo um fim em si mesmo, visando apenas a aplicação de multa e não buscar aparelhar os trabalhos desse tribunal com todas as informações necessárias. Esse é o primeiro ponto. Então, apesar de ter ocorrido a prescrição, que seja reiterada a ordem para que os gestores aí omissos apresentem um novo prazo, também sob pena de nova multa, de multa agora tempestiva, as informações que eles omitiram. Ele faz vários apontamentos aqui interessantes, onde o tribunal faz uma reflexão sobre a atuação do Tribunal de Contas nesses processos de FUNCONTAS, que eu achei interessante. E outra questão é que 3 processos, conselheira, salvo engano, tem parecer do Ministério Público pela aplicação da multa. De acordo com as minhas anotações aqui da pauta, são os processos 15649 de 2014, 7188 de 2014 e 4077 de 2010. Nesses, pelo que consta aqui dos nossos registros, o Ministério Público opinou pela aplicação da multa. Creio que é possível ter ocorrido a prescrição, pois são pareceres da época de 2014, 2013. Então, pelo lapso em que foi emitido o parecer na época, pode ser que o prazo, a prescrição intercorrente de 3 anos tenha sido alcançada, infelizmente. Mas, ao que consta aqui, a nossa manifestação é pela aplicação da multa. Nos outros 7, com as observações do parecer do colega Gustavo Santos, a gente, de fato, reconhece a prescrição. E por último, um ponto que gostaria de ressaltar é que o tribunal aprovou, o Pleno, uma nova resolução normativa onde confere maior celeridade e simplifica esse reconhecimento que pode ser feito por decisão monocrática, independentemente de trazer o processo ao Pleno, à Câmara, e também simplificou no sentido desse reconhecimento não ser necessária a oitiva prévia do Ministério Público, apesar de estar aí salvaguardado a necessidade de ciência posterior dessa decisão. Se for o caso, o Ministério Público recorre, se não, só dá o ciente, se o reconhecimento da prescrição de fato estiver de acordo. E então, como é uma resolução também recente, da semana passada, acho que ainda não foi assimilada pela prática aqui nem do Ministério Público, nem dos gabinetes, mas acho que é um avanço, uma inovação boa para desafogar aqui as pautas da Câmara e abrir espaço para debate de processos mais relevantes, discussões aí que tenha uma finalidade maior na mudança aí da realidade da administração pública de Alagoas, que não seja simplesmente aplicação de multa ou reconhecimento de prescrição. Então, achei essa nova resolução uma alteração bastante pertinente. Essas são as nossas ponderações, presidente. Senhora Presidente, Com a palavra a conselheira Maria Cleide. só para informar que existe o parecer tanto no início pela aplicação de multa e logo em seguida pela prescrição em todos os processos aqui citados, do outro membro do Ministério Público. Em alguns é da lavra do Conselho do Procurador Gustavo, tem outros também, mas em todos eles tem o parecer do Ministério Público, tanto pela aplicação e mais à frente pela prescrição, só para que deixe informando a Vossa Excelência. Senhora Presidente. Com a palavra, conselheiro Alberto. No intuito de colaborar com Vossa Excelência, também ocorreram alguns questionamentos, inclusive para o doutor Estela, mas nós verificamos diversos pontos, que tinham realmente pareceres antigos,
que ainda o tribunal não tinha esse posicionamento, e também existiam pareceres nos autos e, no entanto, por conta de um problema que houve na informática, a perda de alguns dados e foram recuperados, aí no caso da doutora Estela, então, quando eu estava fazendo, não tinha, como acesso. o caso da senhora, com certeza que estão dos autos e não estão do vosso conhecimento, entendeu? É tanto que, conselheiro, que eu estava até falando aqui na assessoria, e de vez em quando o Ministério Público, como eles não têm, como aconteceu isso, eles pedem para que a gente do gabinete possa enviar para eles os pareceres, porque eu acho que houve algum problema e deixaram de ter acesso a esses pareceres mais antigos. Mas só para cientificar que está com os pareceres necessários. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Alberto. Acompanhe a relatora, senhora presidente. Aprovado com a relatora. Senhora presidente, minha pauta está esgotada para hoje. Conselheiro Alberto está apenas colaborando conosco para compor o quórum. E faremos, então, a nossa relatoria. Inclusive, doutor Rafael, eu gostaria de começar justamente por um processo que nós observamos no parecer, inclusive, doutor Ricardo Schneider, e eu vou trazer ele em primeiro, em virtude de que no seu parecer ele entende pelo registro do ato de pensão. No entanto, ele reitera o pedido de uma diligência. Ele está exatamente dessa forma. Por fim, reiteramos a diligência de folhas tais. Qual seria o número do processo? O processo é o TC 1028 de 2015. Pois não. Encontrou? Assim, localizei ele aqui. Reiteramos a diligência, qual seja o inteiro teor da lei municipal. Tal. E conclui pelo registro. Então, mesmo entendendo pelo registro, nós entendemos também dessa forma, mas nós só queríamos saber de Vossa Excelência se mantém esse posicionamento ou se não seria importante sobrestá-lo e esperar que fosse apresentada a lei, ou a diligência fosse cumprida ou manteria o parecer nesses termos mesmo. É do município de Piranhas, né? Estou vendo aqui. Primeiro, que seria bom a gente manter um cadastro aqui no tribunal, solicitando inclusive aos municípios a legislação deles, porque isso ocorre com uma certa frequência, e mandando a legislação uma vez só e a gente tendo um cadastro aqui no site ou na intranet, resolveria o problema de ter que remeter a lei municipal a todos os processos. Só uma sugestão para melhoria nas atuações posteriores. E com relação a esse, aqui eu tenho que respeitar o posicionamento do colega no sentido de reiterar os termos aqui, que é renovar a diligência, mas acaba concluindo também pelo registro do ato, mas do ato de pensão. Mas aí não vejo, pessoalmente não vejo, eu vejo até meio uma contradição, porque se opina pelo registro do ato, mostra-se desnecessária a apresentação da lei. Ao passo que a apresentação da lei também, já que se trata de pensão e os requisitos aí são definidos pela lei local, fica
É complicado concluir pela concessão da pensão sem uma análise, mas acaba que acima ele faz a transcrição de dispositivos da Lei Municipal 69 de 2011, do município de Piranhas. Às vezes conseguiu, por algum outro mecanismo, pesquisa na internet ou em outro processo, esse dispositivo, onde o artigo 8º da Lei Municipal diz que o beneficiário e considera-se como beneficiário dependente do segurado o cônjuge, que é o caso dos autos. Daí pode ser por causa disso, que o Dr. Ricardo concluiu pelo registro. E aí se mostraria despecienda a diligência para a requisição do inteiro teor da lei, né? Essas são as minhas considerações. Na realidade, doutor Rafael, eu entendo que a diligência a que ele se refere, a citação do artigo ele cita a diligência, não? Ele solicita, ele reitera o pedido. Mas no parágrafo 8, ele transcreve a lei, o dispositivo aplicável da lei municipal. Pode ter sido também um equívoco material, porque são processos produzidos em massa em cima de modelos. Sim. E às vezes é natural ter ocorrido esse lapso, mas enfim, a conclusão aqui é inequívoca no sentido de registrar o ato de pensão. Então, acho que dá para superar por aí. Ok. Então, já colocando em discussão o processo que acabamos de relatar, conselheira Maria Cleide. Acompanho, Vossa Excelência. Conselheiro Alberto. Também, senhora presidente. Aprovado. Os demais processos eu farei em lista. Obrigada. Então, temos a relatar os processos seguintes. Processo TC 15.149 de 2016, da Prefeitura Municipal de Maribondo, a interessada Maria Aparecida de Holanda Costa, é uma aposentadoria voluntária especial de magistério. O processo TC 13.045 de 2014, Alagoas Previdência, unidade gestora única do RPPS-AL. O interessado é Almir Pessoa Gomes, aposentadoria voluntária. O TC 2346 de 2014, Alagoas Previdência, unidade gestora também do RPPS-AL. Hilton Tenório de Holanda, o interessado, é aposentadoria compulsória. O TC 7712 de 2008, FUNPREV, esse é do Fundo de Previdência Social de Santa Luzia do Norte. O interessado é Filemon de Carvalho Barreto, a aposentadoria compulsória. O TC 7198 de 2014, a unidade é Piranhas, o Fundo de Previdência Social do município de Piranhas, e a interessada é Helena Ferreira da Silva, uma aposentadoria compulsória. O processo TC 8868 de 2018, a Alagoas Previdência, também a unidade gestora. A interessada Rosana da Silva Soares, é uma pensão por morte. O processo TC 15855 de 2018, a unidade gestora é o Alagoas Previdência, o interessado é Maurício Cauê Cavalcante Miranda, uma pensão por morte. O processo TC 9918 de 2013, a unidade gestora é a Palmeira Prev,
é o Instituto de Previdência Social de Palmeira dos Índios. A interessada é Jovelina Soares, também uma pensão por morte. E o processo TC 9511 de 2017, o interessado é Alagoas Previdência, a unidade é Alagoas Previdência, interessada Alda Lobo Pereira Saldanha, também uma pensão por morte. Quanto à instrução processual dos feitos, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações, bem como a escorreita elaboração de seus cálculos, consoante atesta a manifestação da seção de aposentadorias, reformas e pensões deste egrégio tribunal. Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam pareceres favoráveis do Ministério Público junto a esta Corte, unidade em que manifestou seu entendimento pela legalidade respectivos registros. Ademais, após análise dos processos ora em discussão, chega-se à conclusão que estes se encontram revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade da concessão das aposentadorias voluntárias e compulsória e pensão por morte, ora apreciadas, e seus respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. É como votamos. Com a palavra o Ministério Público. Reitero todos os pareceres do Ministério Público que, igualmente, concluiu pela legalidade dos atos de aposentadoria e também de concessão da pensão e, em todos os pareceres, opinou pela concessão do registro. Em discussão, os processos. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanhe a relatora, senhora presidente. Conselheiro Alberto. Por Vossa Excelência, senhora presidente. Aprovados. Fim a ordem do dia. Passamos, então, a palavra no horário das explicações pessoais à senhora conselheira, ao senhor conselheiro e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Senhora presidente. Com a palavra, conselheiro Alberto. Apenas um pedido da conselheira Ana Raquel, substituta Ana Raquel, que todos os processos dela, que não houve condições de ela chegar a tempo, que fossem adiados para a próxima sessão. Atendida a solicitação da conselheira através de Vossa Excelência, preferido. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra neste momento, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.